Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo curtinho e um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que funcionam as funções do computador de bordo do Yaris. Eu vi que tem bastante gente que ainda tem dúvida de como funciona dessa versão aqui, a XLS, porque realmente são muitas funções, né? E o manual do proprietário do Yaris, ele não explica muito bem não. Eu também, quando comprei o carro, tinha ali várias dúvidas. Então eu também acabei lendo o manual e não fiquei satisfeito com a informação que tinha lá não. Então vou fazer um vídeo aqui e espero que eu consiga ajudar aí alguém, né, que ainda tem alguma dúvida de como que mexe com ele. Bom, então, esse aqui é o painel. É, ele tá na função no momento que é a que eu gosto de andar com ela no carro, tá? Ela tá falando a média de combustível da viagem, o tempo. Então eu tô com o carro ligado aqui há 2 minutos. A média de velocidade, como eu não saí da garagem, eu não tá marcando nada. E a autonomia, né? Com o meio tanque de etanol e com a quilometragem que ele tem aí o costume de fazer, ele tá marcando 204 de autonomia. Vale lembrar que a autonomia desse carro aqui não é muito precisa não. Uma vez eu zerei o tanque, eu tava voltando da faculdade para casa e aí eu acabei, né, deixando o tanque ficar bem vazio e a autonomia ela tava marcando, se não me engano, 30 quilômetros, que é o suficiente para mim da faculdade até minha casa, né, dá e sobra. E de repente ela caiu e ficou nada, ficou zero de autonomia. E então eu parei num posto que eu não conhecia, né, coloquei lá uns R$ 20 só para chegar em casa. E depois eu enchi o tanque. Tipo, faltou ainda uns. Já tinha uns 10 litros no tanque, vamos dizer. Então, com o preço que é a gasolina, na época eu tava com gasolina, os R$ 20 que eu coloquei, ainda fazendo a conta, eu ainda tinha mais uns 6 litros no tanque. Na reserva com autonomia zerada. E pô, 6 litros com esse carro dá pra rodar bem. Mas vamos lá, nas funções, né? Então aqui, como eu disse, tem essas informações e a temperatura exterior. O que acontece? Eu vou até ligar aqui o farol, que é para acender os botões, não mudou muito. Mas tudo no painel do computador de bordo é controlado aqui por esses botões, tá? E aqui controla a trip A, a trip B. No meu caso, estou no odômetro total, tá? Então, se eu for colocar aqui Trip A, ele tem essa média registrada. Então, vamos dizer que você não queira que ele zere a média, porque esse carro, toda vez que você desliga, ele zera ali a média, tá? Vamos dizer que você não queira isso. Você tem que registrar na Trip A. Para você apagar uma Trip, é muito fácil. Você vem aqui, aperta o botão Trip e segura. Zerou, tá vendo? Ele apagou toda a informação que tinha ali registrada. É, Aí se eu quiser mudar a trip B, tem outras informações, tá? Então vou voltar de novo aqui pro odômetro. Bom, então eu vi que tinha gente com dúvida disso, falando, pô, o carro zera toda vez que eu desligo o carro. Caso você não queira, lembrando, use uma trip diferente. A do odômetro, ela zera mesmo toda vez que a gente desliga. Bom, vamos para a segunda função. Como eu disse, dá pra gente passar aqui nesse botão, tá? Passei. Essa aqui é uma função que mostra o combustível, né, o marcador de combustível grande, a temperatura externa grande, o relógio e o odômetro. É uma bem simples. Nessa posição aqui é um velocímetro digital e autonomia, tá? Então, também eu acho legalzinho essa aqui para você estar numa estrada, e você deixa ali o velocímetro mais visível, né? E aí voltamos aqui para aquela tela geral. Ah, mas tem bem mais funções. Por exemplo, se você vier com a seta para a direita aqui, tá? Ele sai ali daquela parte, aquele I de informação, e ele vem aqui para essa parte que é a Eco, tá vendo? Parece escrito ali Eco. Aqui é o registro de economia do carro, tá? Ele tem as funções, tem vários tipos. Eu vou começar por essa aqui, que é uma coisa que eu gosto muito nesse carro. Nessa função, ela registra todas as vezes que você sai com o carro, por exemplo, no odômetro total ou no Trip A, Trip B,
A cada trip ele vai registrar o consumo médio que você fez, e a data e quantos quilômetros você rodou. Então aqui são os meus recordes, né, com esse carro na gasolina. Primeiro lugar 19,8 e tal. E aqui então tá registrado as melhores. Tá vendo? Tem 94 ali embaixo, aquele barra 94. Mostra de quantas vezes você saiu com o carro. Eu acredito que eu já tenha saído mais de 94 vezes, que eu já tô com esse carro há quase um ano. Então ele deve chegar num certo número e zerar, né? Porque senão vai ficar até infinito contando. Mas se você vier no Trip A, por exemplo, eu zerei 14 vezes, entendeu? Então, praticamente 14 tanques de combustível eu gastei. Ou então aqui na Trip B eu nunca zerei, então ela tá em zero, em branco ainda. Mas ele faz o registro com base naquilo, Trip A, Trip B ou odômetro, né? Aqui são outras funções, outros registros. O que é isso aqui? A média de quilômetro por litro que você faz durante cada mês, né? Então, consumo aqui de um ano atrás, maio, junho, julho, agosto. Embaixo ele tem quantos quilômetros eu rodei no mês e qual foi o consumo médio. Essa informação eu não sei muito bem de onde que ele tira. Tá vendo que ele pega trip A, trip B, ele pega no geral, ele não muda. Porém, o carro não ficou parado em maio, julho, eu tô de quarentena, mas nem tanto, né? Então, eu não boto muita confiança de que essas informações aqui estejam corretas, entendeu? Ah, esse aqui é a média de gasto em dinheiro conforme a quilometragem de cada mês, certo? Bom, na coluna ali da esquerda você vê lá o dinheiro, né, em reais. E de baixo o custo nos meses conforme litros que foi usado. Então ele disse que eu gastei 45 litros em junho, com o valor que está o combustível que foi registrado no sistema, ele ficou aí R$ 139 no mês. Esse aqui, ele é bem um econômetro. Então, vamos dizer que eu estivesse andando aqui. Esse gráfico de cima, onde está escrito Eco, ela é uma faixa de economia, como se fosse um vacômetro. E conforme o carro fosse andando em overdrive, deslanchando, sabe, no embalo, ele ia ficar com uma faixa bem alta de economia. Quando acelerasse, ele não ia marcar nada. Como eu estou com o carro parado na garagem, eu posso acelerar que ele não muda em nada, tá vendo? Mas ele é bom para você ter um controle. Entretanto, não é tão importante assim, porque essa mesma função eco que fica aparecendo na barrinha, ela vai aparecer aqui debaixo do número 7 do contagiros, entre o 6 e o 7, conforme você vai andando. Aí quando para o carro ela apaga. Mas isso é uma configuração, dá para apagar inclusive. E aqui ele registra o custo de quanto você gastou após a partida, o custo do combustível. Eu já vou ensinar como configura essa parte de colocar o valor do combustível. Até porque, né, no nosso país os combustíveis têm preços que vão variando, e principalmente porque você pode variar entre etanol e gasolina. E então, para usar o computador de bordo de maneira correta, é sempre importante manter o valor correto ali, né? Eu tô falando isso, eu não sei se o meu tá correto, tá? Esse aqui é uma faixa de quilômetros por litro nos últimos minutos. Então vamos dizer, você pegou o carro, aí você andou um pouco na cidade, depois pegou uma estrada e foi viajar. Nessa parte do gráfico aqui, ele vai te falar conforme os minutos. Então vamos dizer que você andou 10 minutos na cidade e os outros 20 minutos você andou na estrada. Ele vai aparecer um gráfico que você fez com base na parte direita ali. Quantos quilômetros por litro você fez nos primeiros 10 minutos, quantos quilômetros nos 20 minutos, né? Entre a faixa entre 10 e 20, e entre 20 e 30, quantos quilômetros fez. Então, aí no canto direito, o instantâneo vai ter um gráfico, uma barrinha que vai dizer. Eu vou procurar fazer, se esse vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar fazer esses gráficos funcionando andando, né? Porque parado aqui na garagem, eles não marcam nada.
aqui a gente volta para a parte dos recordes. Então vamos mais uma faixa para a direita. Aqui são as configurações, tá? Bom, idioma, né? Tá em português. Unidades, você consegue passar, né? Litros para 100 km ou quilômetros por litro. Como eu não sou de exatas, então quilômetros por litro. Não, brincadeira. Esse litros por quilômetro ele é usado em alguns países. Tem certos carros que usam a especificação de outros países e acabam vindo com essa unidade de litros por quilômetros. Mas eu não acho muito legal, não. Quilômetros por litro é sempre mais fácil, né? Aqui é aquela configuração. Se você deixa essa eco ligado ou desligado, se você deixar ela ligado, não é que é um modo econômico que o carro fica reduzindo potência ou algo do tipo para ter um consumo melhor, tá? Se você deixar esse eco ligado, a única coisa é que ele vai te notificar com uma luz debaixo do 6 que vai acender conforme você está dirigindo de maneira econômica. Então, quando você para o carro, ela apaga, e quando você acelera ou coloca nos pedal shifts, né, ele vai te tirar da função eco, então não vai aparecer mais a luz no painel. Mas não quer dizer que isso vai alterar o consumo do carro necessariamente. Seria mais para te educar a andar economicamente. Economia eco. Aqui a gente ajusta o preço do combustível. Esse carro está com etanol, então o preço que está aqui é o do etanol no momento, R$ 2,39. Vamos dizer que você queira mudar o valor dele, tá? Então tá ali, você parou no posto, mudou de etanol para gasolina. Então você vem aqui, seleciona, né, a parte de valor e com as setas para cima você vai aumentando o valor ou diminuindo com as setas para baixo, tá? Lembrando que você vai configurar o valor que foi pago no combustível e depois com o comp de combustível desligado, tá? Do jeito que está aqui agora, comp do combustível desligado e valor. Toda vez que você desligar o carro, vou desligar ele aqui, tá? Ó, custo. Esses 13 minutos que eu fiquei na garagem aqui me custou R$ 1, conforme os 2,39. Tá? Então, quando você desligar o carro, vai aparecer o custo da viagem. Grava essa informação, custo da viagem e o valor em dinheiro. Isso é uma coisa legal, tá? Quando você desliga, ele aparece esse resumo da viagem, que é a distância que você percorreu, o tempo e o consumo que foi gasto nessa viagem, tá bom? Então, vamos ligar outra vez o carro para eu continuar explicando. Aqui. Olha que legal esse filminho, né? Yaris. Beleza. Então, voltando lá no Economia Eco. Vamos dizer que eu ligo esse comp do combustível, tá? Aqui, você tem que fazer o quê? Demora porque tava no zero, tá? Mas você vai aumentar ele. E eu vou marcar aqui, vamos dizer, 7 km por litro, tá? Tá bom, 7,2 km por litro, vamos dizer. O que é isso? Você pode usar aqui como registro qual foi a sua última média de combustível. Então você vai lá no trip B e, por exemplo, né, ou trip A, e pega lá, pô, o último tanque, a minha média foi, sei lá, foi isso aí, 7,2 km por litro. Então você registra ela aqui e você diz o valor do combustível. Aí, quando você desligar o carro, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Desliguei o carro. Tá vendo que aparece aqui agora? Economia. Na última coluna onde dizia custo da viagem, né? Qual foi o valor gasto? Agora aparece economia. Ou seja, o que mudou aí? Ele vai dizer quantos reais você economizou em função daquela média que você registrou no comp de combustível. Por que eu estou dizendo comp e não outra palavra? Porque em lugar nenhum, nem no manual, ele diz qual que é o significado do comp. Se é um comportamento de combustível ou se é comparação de combustível. Então eu falei só comp mesmo, que é como está escrito aqui. Mas é isso aí, você vai registrar ali qual foi a sua média e vai colocar o valor.
Então, que você pegue e dirija de maneira econômica e faça uma média maior do que esses 7,2 por aqui, ele vai dizer que em relação ao que você gastava fazendo 7,2, agora você gasta menos, então você teve uma economia de X reais, tá? Então é basicamente isso que funciona. Eu, particularmente, acho meio furado isso aqui, eu não gosto, então eu deixo ele no zero. E quando a gente deixa ele no zero, que é quando ele desliga, ele te aparece o custo da viagem no final e não a economia em relação ao dado que você mesmo põe. Então eu acho mais correto assim, porque pelo menos eu sei, falei, pô, fiz uma viagem aqui, me custou 20 reais, sei lá. Isso é bom para quem trabalha com aplicativo ou para quem usa o carro para viajar a trabalho, porque dá uma média de custos, né? Então, as outras configurações descendo aqui. Tem como ajustar o brilho, tá? Tá no máximo o meu. Talvez tivesse sido melhor colocar menos, né, para filmar. Guia de menu suspenso. Ligar ou desligar. Esse guia de menu suspenso aqui eu não sei dizer bem qual que é a configuração dele. Eu acho que se a gente desligar ele aqui, vai ser alguma função da tela aqui. Então, data. Aqui a data de hoje. Resumo da viagem. Esse resumo da viagem é aquele que, se você desligar, é aquela parte quando você desliga o carro e ele aparece aquele resuminho lá, falando: ah, você gastou tantos quilômetros, você demorou tanto tempo, gastou tanto em dinheiro, tudo isso aí aparece lá, né? E a inicialização, que é o filminho do Yaris passando e tal. Então, são essas as configurações. Se você vier para a direita de novo, volta para informações de condução. Então, é isso. Uma outra parte aqui que muita gente tem dúvida é sobre essa mensagem aqui do multimídia. Infelizmente, tá na legislação e ele fica aparecendo essa mensagem para sempre. Então, toda vez que a gente anda com o carro, tem que apertar aceitar. É uma coisa que eu acho bem chata, né, a respeito disso. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí que o pessoal tem e espero que eu consiga, né, ajudar alguém realmente. Se você assistiu o vídeo, te restou ainda alguma dúvida, tem alguma função que você não achou que eu expliquei direito, que você tem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu faço questão de responder e caso eu não saiba, eu faço questão de pesquisar, tá bom? Então, até mais. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, por favor, me ajuda bastante. Eu tenho outros vídeos no canal. Essa aqui é uma primeira vez que eu faço uma pegada mais técnica. Me digam o que vocês gostaram, se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço.